Eu creio que mais do que nunca estamos entrando em um tempo de plena liberdade no Espírito. O Senhor oferecerá um grande banquete espiritual para aqueles que corresponderem o chamado de sentar-se à mesa com Ele. Meu amado, os filhos vão se sentar à mesa. E aqueles que se sentarem à mesa com o Pai, você vai desfrutar daqueles momentos assim, não vai ter mais briga e discussão, é o Pai sentado lá, e você me passa o sal, me passa aí um copo d'água. Meu Deus, que é filho senta na mesa, não come as migalhas que caem da mesa. Se prepare para esse tempo. Deixa eu chamar a pastora aqui. Servidor, deu tudo certo, em nome de Jesus. A internet está tranquila aí, né, queridos? Aceita aí, pastora. Meu Deus, forte. Ai, Paz, querida. paz. Jesus. Deus está falando, não tá, irmã? Tá. Deus está fazendo. Deus está falando e falando muito. Eu tenho dito nesse tempo que Deus não está economizando nos sinais. Deus não está economizando nos sinais. Ele está sendo abundante nos sinais. Deus não está falando, sussurrando. Não, Deus está gritando no megafone. Só não vai escutar quem não quiser. Eu tive uma experiência com uma pessoa atendendo essa semana, pastora. Foi surreal essa experiência. Ela estava compartilhando comigo. Eu pedi permissão para compartilhar sem falar o nome dela. E para muitos é loucura. Ela falou, pastor, eu não estou entendendo. É uma pessoa tímida. Deus está me pegando no meu quarto. Eu estou dançando no quarto. E eu estou dançando os movimentos que eu não sei. Uns movimentos que parece que não... Eu tenho domínio sobre o meu corpo, mas parece que não sou eu. O Espírito vai me conduzindo e eu começo a dançar, Tem hora que eu chego a pedir o Espírito Santo, falando assim, Senhor, o meu corpo já não está aguentando. Eu preciso parar. Porque ela tenta parar e não consegue. Ela, pastor, o que é isso, querida? Tem algo que o Espírito está gritando muito, uma palavra nesse tempo, que é a questão de o Espírito Santo nos possuir. Eu falei, o Espírito Santo está possuindo você, meu querido. Mostrando para você que você já não tem mais liberdade, é o domínio sobre ele. O que é essa questão de possuir? Ele te possui por completo. E eu creio que esses sinais nesses dias é o Espírito Santo vindo possuindo a gente por completo. Aonde está, derrubando toda a nossa teologia, todos os nossos achismos, tudo aquilo que a gente acha que é correto e certo, ele está mostrando o caminho. E aquela grande questão, e quando você pensa em explicar, você fica assim, eu não tenho. Aí vem aquela questão, né? As coisas espirituais, só os espirituais conseguem entender, outras pessoas não conseguem entender isso. Por quê? É verdade. Porque não dá para explicar o sobrenatural. O sobrenatural é inexplicável, podemos dizer assim. Eu estou muito empolgado, pastora, com o que Deus está fazendo. Eu estou muito empolgado com o que o Espírito está gritando. Eu creio que vai ser um tempo que a gente vai desfrutar e a gente vai precisar se preparar, porque depois desse preenchimento vai vir, eu acho, uma tribulação pesada. E a gente vai ter que estar forte para suportar. A gente está vivendo que esse vírus, essas coisas, não é nada ainda. E aqueles que não tiveram uma experiência real, transformadora, com essa pessoa chamada Espírito Santo, não vai conseguir se manter de pé. Eu amo aquele versículo que diz que e por se multiplicar a iniquidade, né? Mateus 12, o amor de muitos se esfriará. Então, eu gosto desse um amor de muitos, mas não de todos. Então, aqueles que tiverem, assim, marcados pelo Espírito, né? Podemos dizer assim, já vou até liberar, assim, para vocês. O nome da conferência, o Face a Face desse ano, é Marcados. É Marcados pelo Espírito. Nós precisamos. Então, aqueles que tiverem marcados pelo Espírito Santo, eles não vão esfriar. Enquanto muitos vão, tô frio, tô desanimado. Não, eu tô queimando, irmão. Eu tô pegando fogo. Eu até brinquei com o pastor Adonias, né? Eu vi me mandaram uma moça falando, né? Que não tem momento mais propício, né? O Espírito Santo atear fogo na gente do que esse. Né? Aí o pastor Adonias falou assim, como assim? Aí eu falei, irmão, a gente já está tudo cheio de álcool nas mãos e no corpo. Então é só riscar um fósforo que a gente pega fogo. Tá fácil demais. Mano, é verdade. Pastora, eu queria te ouvir, né? A gente queria ouvir a senhora aí. Queria pedir que o Espírito Santo pudesse usar as nossas vidas para abençoar essas pessoas que estão aí. Já tem bastante gente, 134 pessoas aí com a gente. A live também, eu vou salvar ela aqui em nome de Jesus.
Mas o que eu queria, tipo assim, eu sei, com liberdade que a gente tem, eu sei que você, tipo assim, foi uma pessoa, vamos dizer assim, não sei se eu estou errado, se eu entendi ou ouvi errado, mas um pouco quadrada, podemos dizer assim, né? Com algumas questões, até mesmo manifestações, essa questão do Espírito Santo. Eu queria que você tentasse, assim, explicar pra gente como é que foi esse primeiro dia desse encontro real que desestruturou e, tipo assim, desmistificou algumas coisas da mente da senhora. Que eu sei que muita coisa mudou, né? Quem conheceu a pastora Érica um tempo atrás, né, sabe o que eu estou falando. Quem conhece a pastora Érica, agora pastora, intercessora, missionária, mulher de Deus, tipo assim, não parece a mesma pessoa que defendia algumas coisas. O que te fez mudar? Eu creio que foi a experiência com ele, né? Mas se você pudesse contar para a gente e abençoar muito as nossas vidas, deixa Deus te usar aí, mulher, em nome de Jesus. Tá bom. Só vai devagar para eu não voar. De fato, assim, a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi, obviamente, na minha conversão aos 16 anos. Mas a minha conversão, ela veio também junto com muita tradição, né? Ela veio junto com um sistema religioso muito estruturado. E eu cresci, meu início na vida cristã, eu acabei crescendo dentro de uma estrutura religiosa muito grande, muito formada. Então, eu acabei sendo formatada dentro de uma série de parâmetros, né? Então, por isso que você não está errado, não. Eu, de fato, era fechadinha, né? Quadradinha ali. E eu me lembro de muitas vezes algumas pessoas me entregando livros sobre Espírito Santo que eu precisava ler. E eu achava aquilo uma afronta, né? Tá achando o quê? Que eu não tenho Espírito Santo? Entende? Então, eu passei muitas coisas assim. Mas aquilo ficava, né, dentro de mim. E eu sempre amei biografias, sempre amei. E eu me lembro que eu comecei a estudar muito biografias de grandes homens e mulheres de Deus que mudaram a história no tempo deles. E eu percebia que esses homens e mulheres, eles tinham um diferencial. Eles tinham algo que eu não conseguia ver de maneira muito clara ao meu redor. Mas eu falava, cara, esses homens existiram, sabe? Eles mudaram. Se tem essa vida, eu quero essa vida, sabe? E ainda que os meus olhos não contemplassem ao meu redor nada parecido, sempre que eu li uma biografia, aquilo queimava no meu coração. Mas eu não sabia como chegar até lá, né? Como chegar nessa entrega e tudo isso. E aí eu me lembro de alguns pontos na minha vida cristã que foram, assim, cruciais para essa mudança que eu vejo de quebra de estrutura mesmo para um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. O primeiro, que eu acho que foi um grande marco na minha vida, foi um livro que eu li. E o livro não fala sobre o Espírito Santo, mas eu sei que foi um livro que o Espírito Santo usou para começar a quebrar a minha vida. Que foi um livro chamado Neurose da Religião. E esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. É um livro simples, não é um livro tão grande, e é um livro que ele fala sobre o quê? Ele fala sobre os fariseus. É um livro explicando quem eram os fariseus, como eles se comportavam. E aquele livro eu sempre gostei muito de estudar. E aquele livro me fez enxergar os fariseus de uma maneira diferente do que eu enxergava. Porque até então, para mim, fariseu sempre foi um, aspas, xingamento gospel. Ah, fulano é um fariseu, né? A gente fala assim. Só que, lendo aquele livro, esse livro, Neurose da Religião, eu comecei a perceber que os fariseus, eles tinham uma dedicação muito interessante à palavra de Deus, sabe? Eles tinham uma doutrina correta, mas eles não tinham um coração correto. Então, esse livro foi o que o Espírito Santo se utilizou para começar a quebrar em mim. Prepotência, orgulho, a coisa do estudo, de se pautar no estudo, na intelectualidade, né? Que eu sempre fui muito assim. Então, esse livro, na verdade, o Espírito Santo se utilizou para dizer para mim que eu tinha muito daquilo dali. Que os fariseus, de alguma maneira, eles me representavam em muitos aspectos. E aí,
Isso foi mais ou menos, eu me lembro, Daniel, meu filho, tem 10 anos. Eu lembro que ele se eu não me engano, foi com um aninho, alguma coisa assim, que ele tinha um aninho. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, ministrar muito a minha vida. E eu comecei a falar assim, olha, eu sou isso daqui. Eu sou isso assim, eu penso nisso, eu ajo dessa maneira. Se eu olhar para o meu coração, eu vejo isso. E aí o Espírito Santo começou a gritar isso em mim. Eu fiquei tão desesperada, que eu só chorava. Eu chorava, cada página do livro eu me via ali. E eu falava, gente, é o fariseu que habita em mim. E ali o Espírito Santo foi ministrando a minha vida. E foi um processo tão louco que eu fiquei mais ou menos, pastor, de 6... Deixa eu fechar aqui também. Passou a moto aí. Só não pode passar a hora de fruta e levar agora. Então, eu fiquei de uns 6 a 7 meses que eu só chorava. Qualquer reunião que eu ia, eu chorava. Eu me lembro das reuniões de célula que eu ia e eu falava assim, gente, orem por mim, porque eu sou fariseu. E sabe qual foi a minha maior dificuldade nesse tempo? Que o Espírito Santo estava me quebrando, foi achar alguém que entendesse aquilo que estava acontecendo comigo. Porque eu chegava na célula, chegava diante das pessoas e falava, gente, eu sou fariseu, eu sou isso daqui, eu tenho esse orgulho, eu tenho isso daqui tudo. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, não, pastora, você é uma bênção. Pastora não, né? Na época eu não era pastora. Não, Érica, você é uma bênção. Você é uma líder, você é isso, você é aquilo. Só que o Espírito Santo estava gritando para mim, você é egoísta, você se pauta na sua intelectualidade, no seu currículo, você é orgulhosa. O Espírito Santo estava soprando, estava me destruindo por dentro. Desse jeito. E aí eu chorava. E eu fiquei assim, mais ou menos uns 6 a 7 meses, assim, que o Espírito me quebrou. A partir daí, eu comecei a me enxergar como eu de fato era. E aí eu comecei a ficar assim, ou eu me agarro ao Espírito Santo, ou não tem mais jeito para mim, né? Eu vou ser rejeitada tanto quanto foram os fariseus, né? Enfim, na época de Jesus. E aí eu comecei numa busca, assim, que eu digo uma busca íntima com o Espírito Santo, no quarto. Foi ver as minhas mazelas, ver quem eu era de verdade, que me levou para o quarto, entende? Que me levou para esse lugar do secreto. E aí, quando eu comecei a buscar a Deus no secreto, eu comecei a me desfazendo de uma série de coisas, só que eu tinha tudo muito estruturado. A maneira como Deus agia, o que podia fazer, o que não podia, porque esse grupo não sabe o que está fazendo, é emoção. Eu já tinha tudo estruturado na minha cabeça. Só que o Espírito Santo estava começando a falar comigo de uma maneira que estava me quebrantando muito. E a partir daí, minha cabeça começou a questionar uma série de coisas, entende? Aquilo que era tradição, aquilo que era Bíblia. Então, eu queria saber até que ponto eu não estava apegada a uma religiosidade, não a pessoa do Espírito Santo. E aí eu comecei me colocando diante de Deus como um bebê, que não sabe nada. Alguém que precisava recomeçar, né? Ou começar do zero novamente. E aí foi assim, essa caminhada minha, né? E aí, a partir daí eu fui tendo várias experiências, né? Glória a Deus. Mas qual foi, assim, aquela marcante, assim, aquela visitação? Você conseguia definir isso pra gente? Eu não vou lembrar qual foi a primeira, mas eu tive 2 experiências que me marcaram muito. Uma, porque eu me lembro que quando eu comecei a pensar sobre o Espírito Santo, me vinha muito a respeito de alguns dons, que na minha história sempre foram muito, não rejeitados, mas como se fosse assim, de menor importância, como dom de visão, dom de línguas, interpretação de línguas. Então era coisa que eu não focava muito nisso. E eu me lembro que quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, essas coisas começaram a vir na minha mente. E eu me lembro que eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar que eu falava em línguas.
E aí eu não entendia para aquilo, porque eu acordava assim, gente, eu sou batista, eu sou, né? Eu tenho uma história, eu tenho uma. Então aquilo dali não entrava na minha cabeça. E aí eu comecei assim. E aí eu me lembro de duas experiências muito marcantes. Uma, eu já estava assim muito quebrantada, já estava assim muito tempo assim colocando algumas coisas diante de Deus, sujeitando todo o meu estudo, toda a minha intelectualidade assim aos pés da cruz, falando para Deus que eu não sabia de nada, que eu não sabia quem Ele era, que eu estava disposta a aprender dele. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive, que foi um dia, eu estava pensando nessas coisas assim, colocando isso diante de Deus, e eu fui dormir. E quando eu dormi na cama assim, e eu me lembro que eu comecei a sonhar que eu estava falando em línguas, e comecei a sonhar que entrava pelo meu quarto assim um fogo que vinha, e o fogo me consumia, e o fogo ele passava assim sobre mim. Só que eu estava sonhando isso. Só que quando eu acordei balbuciando algumas palavras que eu não sabia o que era. Só que eu acordei e aquilo não acabou. Então, não era um sonho. Então, quando eu acordei, meu corpo, eu botei a mão assim, ele estava muito quente, muito, muito quente. E eu sentia que ele estava quente. E aí, eu senti aquela quentura toda, dos pés até a minha cabeça. E aquilo estava queimando, queimando de verdade ali. E eu fiquei aquilo ao mesmo tempo que eu sabia que era Deus, aquilo me deixava assim, totalmente desestruturada, porque eu não sabia o que era aquilo. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu tô queimando mesmo, eu tô quente. Senhor, eu tô quente. E aquilo dali ficou um tempo ali. E aí, quando aquilo dali passou, foi esfriando aquilo dali, eu fiquei parada na cama assim e eu queria entender o que era aquilo. Eu sabia que era Deus, mas aquilo não... Eu não tinha uma resposta teológica estruturada para aquilo. Né? Então, eu me lembro que essa experiência me marcou muito. Uma outra, mas assim, aí eu acordei, aquilo ficou, mas assim, eu não comecei a falar em línguas imediatamente, eu não comecei a ter visões imediatamente, entende? Foi aquela experiência e aí as coisas continuaram. Eu me lembro de uma outra que foi assim, crucial também na minha vida, que foi já um pouco... Aí essa já foi, deve ter uns 5 anos mais ou menos, que foi um pouco antes de eu ir para o Timor-Leste, que eu já estava naquela coisa da intercessão, aí eu já estava num caminho de intercessão, de muita leitura da Bíblia e oração, muita leitura da Bíblia e oração. E aí eu me lembro de uma intercessão que foi também um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a orar e nesse momento que eu estava começando a orar, Deus me levou a pedir perdão. E eu só pedia perdão. Só que eu não sabia por que eu estava pedindo perdão. E eu comecei pedindo perdão, Senhor, perdoa. E vinha uma dor no meu útero muito grande, muito grande. E era como se fosse um parto, uma coisa assim, sabe? E eu fiquei mais de 1 hora no quarto só falando isso. Senhor, perdoa, perdoa. E chorando. Chorando e pedindo perdão. E eu não... E aí eu sabia que Deus estava me dando uma carga de intercessão muito forte, mas eu não estava definida ainda o porquê que era aquilo, mas era uma dor muito grande que eu sentia. E aí eu comecei chorando e falando, Deus, o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Deus, naquele dia, Deus me falou assim, você está pedindo perdão pela denominação. Isso foi muito forte. E aí eu sabia que não era denominação só assim, a estrutura, o nome. Eu sabia que eu estava incluída naquilo, entende? Eu sabia que eu fazia parte daquilo. Eu fazia parte daquele pedido de perdão, sabe? Então, eu peguei e comecei a chorar, chorar. Um choro compulsivo, né? Como Flávia está colocando aí, de fato, um choro compulsivo, que eu não tinha controle, não conseguia parar. E aí eu fui para a Bíblia. E quando eu fui para a Bíblia, chorando, Deus me deu uma passagem muito clara. E Deus me mostrou a passagem de Maria e José
quando quando Maria estava para dar à luz, né? Que eles voltaram para Belém, ela estava para dar à luz. E aí aquele texto, é um texto acho que em Lucas, que fala que eles foram para uma hospedaria, mas não havia lugar para eles na hospedaria. E aí o Espírito me pegou nessa passagem. E me pegou e falou assim, sabe por que você está chorando? Porque por muitas vezes a denominação, e não só a denominação, mas eu também pessoalmente, me comportei como essa hospedaria. E Deus falava comigo, a denominação se comportou como essa hospedaria. Jesus estava querendo nascer ali, mas vocês disseram assim, não tem espaço para isso nascer aqui. E eu comecei a ver que na minha vida, muitas vezes eu tinha sido essa hospedaria, que disse para o Espírito Santo assim, não tem lugar para você fazer isso na minha vida. A minha estrutura, a minha maneira de crer não abre espaço para o Espírito Santo agir dessa maneira. Então, eu estava sendo como aquela hospedaria. E aí eu comecei a chorar. E Deus começou a me mostrar a denominação. E aí me mostrou a denominação de maneira... E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou batista, entende? Então, eu não estou falando de algo de fora, eu estou falando de dentro. Então, Deus me falou, vocês como denominação, muitas vezes, vocês se comportaram como essa hospedaria. Meu espírito queria fazer coisas dentro de vocês, meu espírito queria nascer dentro de vocês, existia vida para nascer aí, mas vocês falaram, nós já estamos lotados, não há espaço para isso nascer aqui. E eu comecei a pensar como que muitas vezes a nossa estrutura... Sabe, a gente tem tanta coisa e a gente não dá espaço para o Espírito nascer. Para o Espírito fazer aquilo que ele tem que fazer. E aí, sabe o que acontece que Deus me mostrou? Que o Espírito vai nascer em outro lugar. Às vezes vai nascer em estábulos. Às vezes vai nascer naquela igrejinha que não tem estrutura nenhuma. Naquele lugarzinho que ninguém dá nada. Naquele pastor que fala errado, que não tem currículo, vai nascer naquele estábulo. Mas sabe o que acontece? Jesus nasceu naquela manjedoura. E o mundo inteiro foi abençoado por aquilo que nasceu na manjedoura. Hoje, nós somos abençoados por ministérios que nasceram longe de nós. Porque nós fechamos as portas. Porque nós falamos, não tem espaço para isso nascer aqui. E ministérios saíram para estábulos, nasceram lá e hoje nós somos abençoados por esses ministérios, né? Então Deus me mostrou isso de maneira muito clara. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Pedir perdão a Deus pela minha religiosidade, pedir perdão a Deus pela denominação, por tudo aquilo na minha vida, por todas as vezes na minha vida que eu me comportei como aquela hospedaria, que eu disse que não havia espaço para o Espírito Santo nascer. E aí, nesse momento, Deus me deu uma visão. Na hora que eu estava intercedendo, chorando, nesse sentido assim, o Espírito Santo me deu uma visão. E foi a coisa mais horrível e, ao mesmo tempo, hoje eu entendo que foi a coisa mais linda que eu vi. Mas, na época, foi a coisa mais horrível, a cena mais horrível que eu tinha visto. Que Deus me mostrou, eu me vi. Eu estava sentada na cama, ajoelhada na cama, assim, chorando, com a Bíblia aberta. E aí eu olhei, assim, para o final da cama, assim, e eu tive uma visão e eu me vi. E eu me vi e vinha como uma pomba pousando sobre a minha cabeça, assim. E no momento que a pomba vinha e pousava sobre a minha cabeça, eu comecei a chacoalhar a cabeça, chacoalhava, chacoalhava, e eu balançava as mãos e eu chacoalhava. Que meu cabelo é grande. Naquela visão, na minha concepção religiosa, eu estava vendo alguém endemoniado, entende? Porque na minha cabeça, tipo assim, na minha cabeça religiosa, alguém chacoalhando a cabeça, sem controle do corpo, e alguém que estava naquele estado, na minha concepção religiosa, era alguém possesso, entende? Só que eu sabia que não era possessão demoníaca, né? Era outro tipo de possessão. Então, só que quando eu olhei aquilo, eu sabia que era Deus, eu vi a pomba descendo sobre mim, só que eu me vi naquele estado.
E dentro da minha concepção, eu queria o Espírito Santo assim, que me fizesse flutuar, sabe? O Espírito Santo que me fizesse dançar, o Espírito Santo. E o Espírito Santo me pegou e me deixou como que, aspas, alguém fora de controle, descabelada e sem controle, e era uma cena feia, era uma cena... Não era uma cena boa de se ver, entende? Eu não queria nunca que ninguém me visse dessa maneira. E aí eu olhei para aquilo e aí Deus falou comigo. Você precisa quebrar toda a religiosidade. Toda a religiosidade. E eu olhei para aquilo e eu não estava acreditando naquilo que eu estava vendo. Mas eu sabia que era Deus falando comigo. E Deus falou, é isso que eu vou fazer com você. Você precisa quebrar. E eu chacoalhava muito na visão a cabeça. E aí eu fiquei com aquilo dali, horas se passaram ali, acabou a intercessão. Isso é ser possuído, né? Foi Deus me mostrou uma possessão do Espírito, entende? Algo assim, eu não tenho explicação teológica estruturada para isso, mas eu estou dizendo assim, eu não estou falando de doutrina, eu estou contando a minha experiência, estou falando coisas que marcaram a minha vida. E aí, eu me lembro que eu fui dormir com aquilo e a cena não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. No outro dia era um domingo. E aí eu fui à igreja. E aí, quando eu fui à igreja, eu não contei isso para ninguém, não contei nem para o meu marido, para ninguém. E aí eu fui à igreja. Quando eu cheguei à igreja, eu me lembro que eu sentei do lado da pastora Ellen, né? Sentei do lado da pastora Ellen. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, que a pastora Ellen virou para mim e falou assim, sem saber de nada, ela virou para mim e falou assim, amiga, eu estava olhando, vendo uma mulher que profetizou não sei aonde, não me lembro onde ela falou, e eu fiquei impactada porque ela chacoalhava a cabeça, mas chacoalhava tanto a cabeça que eu não entendi aquilo, mas o Espírito me revelou que era esse movimento que ele estava fazendo com a igreja. Gente, eu não aguentei. Aí eu peguei e falei assim, amiga, você não vai acreditar o que aconteceu comigo essa madrugada. E aí eu contei para ela o que tinha acontecido, né, na madrugada. E aí eu vi que Deus estava, de fato, assim, confirmando aquela palavra de chacoalhar a cabeça. Isso foi tão forte que eu falei assim, eu preciso quebrar muita coisa. Eu me lembro de uma... Vou ficar contando uma atrás da outra aqui, né? É isso aí. Depois... Tô tremendo. Depois eu falo... Fala aí, pode falar. Não, vai, eu tô tremendo. Vambora, Eu creio que tá e aí... o povo aí também. E aí eu vi... Tá. E aí, eu me lembro disso, né? E aí eu fui tendo várias outras experiências, assim, com o Espírito Santo de visões, de sonhos, coisas assim. Mas eu me lembro de uma experiência específica que eu tive no Timor-Leste. Uma vez eu estava no Timor-Leste e aí Deus me fez lembrar dessa palavra e dessa visão que ele me deu. E aí eu me lembro que um dia no Timor-Leste, no momento de intercessão, eu orava, eu já estava bem mais acostumada com o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Já estava buscando muito, já tinha tido várias experiências, mas eu me lembro de uma experiência marcante lá no Timor, em que o Espírito Santo, ele mandou eu, no momento de intercessão, repetir aquela cena que eu tinha visto na visão, dentro do meu quarto. E eu lembro que aquilo foi, assim, louco, porque eu falei assim, calma aí, eu estou aqui no meu quarto, eu sou uma pessoa, né, tipo assim, né, com sã consciência, e aí o Espírito Santo mandou repetir aquela cena. E aí eu me lembro que eu comecei, assim, chacoalhando minha cabeça, muito, muito devagar, né, muito coisa assim. E aí o Espírito Santo falou, não foi assim que eu te mostrei, faz como eu te mostrei. E aí eu comecei a chacoalhar a cabeça, e aí, num determinado momento, aquilo que tinha sido a visão que eu tinha tido se tornou real naquele momento de intercessão. De fato, eu tive a oportunidade, um tempo depois, no Timor-Leste, num momento de intercessão, de viver aquilo que até então eu tinha tido como uma visão, entende? Então, foi algo muito forte mesmo.
Travou aí ou não? Não, não, não. Tá funcionando. Tá Aqui os fluindo. comentários estão travados aqui para mim. Não. O último acho que foi da Cláudia aí. Mas eu creio, pastora, que por esses dias o Espírito Santo de Deus ele está vindo, possuindo a gente de uma forma tão sobrenatural que, tipo assim, não tem como explicar. Não existe a religião, não existe a denominação, não existe a igreja. Tipo assim, é como se o Espírito Santo viesse, tipo assim, eu estou possuindo vocês e eu estou derrubando tudo. Eu estou derrubando tudo que está impedindo eu de agir. Eu estou derrubando tudo que está impedindo do meu mover se manifestar. Eu estava lendo antes daqui um pouco ali no momento com Deus. Eu estava lendo um pouco sobre o profeta Joel até mesmo, lá em Joel 2:12 a 13, que diz, né, que antes de vir um derramamento do Espírito Santo, Joel ele convocou a nação de Israel para voltar para Deus e para orar. E antes do Pentecoste, o pecado precisa ser tratado. Isso também foi assim que aconteceu. Antes de acontecer a descida do Espírito Santo no Pentecoste, primeiro o pecado foi tratado com o povo. Né? E depois veio a descida do Espírito Santo. Então eu creio que por esses dias, tipo assim, algo está para acontecer. Algo está para ser derramado sobre nossas vidas. E o Espírito Santo está pegando a gente no quartinho. O Espírito Santo está pegando a gente fazendo coisas loucas. Tem alguns jovens, adolescentes que têm me procurado, têm falado assim comigo, pastor, eu estou com medo. Por que você está com medo? Eu estou com medo do que está acontecendo. Eu não quero sair do quarto, o Espírito Santo está falando. Eu estou recebendo dons, eu estou começando a ter visões. E falei, meu Deus, está acontecendo. Deus está preparando os seus filhos para sentar na mesa. Aquilo que eu falei no começo, tipo assim, como, tipo assim, Baiano brincou por causa daquela palavra sua lá do botequim tá aberto, né? O bar tá aberto, né? Aquilo ali me marcou também, naquela experiência de uma pessoa normal, um bêbado você conhece de longe, né? Porque o bêbado logo... E é tempo da gente andar como bêbado na rua, embriagado, possuídos pelo Espírito Santo. A ponto da gente entender, porque quando a gente é possuído pelo Espírito, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Eu acho que o tempo de religiosidade, esse tempo, tipo assim, de frieza espiritual, esse tempo de sofisma, esse tempo dessas ideias de... Pastor Doniz estava falando isso um pouco mais cedo, de colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Isso pode, isso não pode, isso acabou. Eu creio que Deus está liberando sobre a nossa nação, sobre nós uma liberdade, dizendo assim, ó, você pode fluir no Espírito. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você fala bem, não importa se a sua igreja é grande, não importa se a sua igreja é pequena. O que importa é, você está preparado? Então se prepara, porque aquilo que eu tenho para você já está pronto. E eu estou louco para derramar sobre você. Aí a gente vai ver a grande manifestação dos filhos de Deus. E não tem como ser filho de Deus sem ser marcado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui, tipo assim, tipo uma live como essa aqui, assim, a gente fica maluco, entendeu? A gente fica assim, o Espírito grita. Eu estava lendo mais cedo, você estava falando aí da questão da gravidez, eu estava lendo mais cedo, eu creio que nós somos essa voz nesse tempo. E eu creio que muita gente está sentindo isso. É como se fosse assim, uma Maria e uma Isabel. Quando se encontra, quando fala, aquilo que está sendo gerado no ventre, quando fala, porque Maria é cheia do Espírito Santo, quando falou, encontrou com Isabel, o quê? João Batista e Jesus começaram a se mexer lá no ventre, porque, então, tipo assim, eu creio que essa geração, até mesmo que está aí nos ouvindo, mais de 200 pessoas, o desejo do meu coração aqui na autoridade, no nome de Jesus, enquanto esses testemunhos que você está contando, enquanto isso que a gente está falando, é que o ventre dele, o espírito deles venham sacudir, venham se mexer, porque são jovens, são adolescentes que ainda não foram colocados, tipo assim, em exposição, mas vão ser colocados. Eles estão sendo gerados, mas eles estão sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus. E podemos dizer, nós somos pais e mães espirituais desse povo. E nós somos aquelas pessoas que não vamos explorá-los, mas que vamos dar destino, mas que vamos dar direção para eles e dizer para eles, meus filhos, você tem liberdade. E o grande desejo que muitas pessoas religiosas não entendem, que você não consegue entender, porque se coloca em um lugar, é porque essa geração nossa de hoje é uma geração que está mais preocupada desse povo que está sendo gerado ser maior do que a gente. O desejo do meu coração é que eles cheguem em lugares, não que eu cheguei, mas que eles vão além de mim. Porque se eles chegarem só até onde eu cheguei, eu fracassei. Eu falo, pastor, eu estou experimentando o que o senhor está experimentando. Não, ainda está sendo um fracasso. Você precisa ir além da onde eu estou indo. Porque ele é forte, jovem, tu é forte, né? Tu és valente, não vai, tu és corajoso. Eu já estou ficando velho. A gente vai passar. Eu estava ministrando esse dia e falei, Jesus, John Ellis morreu, Lutero morreu, Pedro morreu, Maria morreu.
Esse povo todo que a gente fica lendo morreu. Eu quero ouvir histórias dos dias de hoje, o que Deus está fazendo aí com Vanessa, o que Deus está fazendo com o Pedro, o que Deus está fazendo com o Cláudio, o que Deus está fazendo com Roberta. Compartilha para mim o que o Espírito está fazendo com você por esses dias. O que o Espírito Santo está falando para você por esses dias. Eu não estou desmerecendo nem falando que a gente tem que ler e viver a palavra, senão não tem como fazer nada. Mas além daquilo que a gente vai contar nos púlpitos, além daquilo que a gente vai contar para as pessoas, do que a palavra diz, a gente também tem que contar daquilo que ele está fazendo com a gente. Eu costumo dizer, eu quero andar com pessoas que não teve com Jesus semana passada, quando se converteu. Eu quero estar com pessoas que teve com Jesus hoje, que teve com Jesus agora, que está tendo um relacionamento com o Espírito Santo diário. Porque, pastora, você pode até explicar melhor do que eu subi isso. É igual aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem foi marcado, aí a pessoa dá o nome do que quiser, né? Batismo com o Espírito Santo, preenchimento do Espírito Santo, eu não sei qual o nome que você vai dar. Mas quando você recebe, quando você conhece a real pessoa do Espírito Santo, não tem como mais você ser a mesma pessoa. Não tem como você se acostumar com arrepio, não tem como você ir para um culto, o culto foi maneiro, a palavra foi boa. Não, não, não. É uma sede, é um desejo. E quanto mais você experimenta ele, mais você quer dele. Quanto mais você entra nele, mais você quer entrar. Parece... Eu não sei explicar isso, não. Meu Deus do céu, tá forte. É desse jeito. É desse jeito. Porque você sai do controle. Né? Você sai do controle e deixa que o Espírito tenha o controle sobre a tua vida. Eu acho que o grande romper na vida cristã é você abrir mão do seu controle, das suas questões, daquilo que você pensa e deixar Deus governar você. Olha, eu vou contar uma experiência aqui simples, mas assim, Deus, o Espírito Santo me fez lembrar aqui. Não é só uma questão de dons, não é uma questão de tudo que vem até você, tudo que você fala, tudo que você vê. Eu sempre costumo dizer que não dá para adorar a Deus com os lábios e não adorar a Deus com o bolso. A gente teve uma experiência agora, a gente vive de oferta, você sabe disso. A gente teve uma experiência agora que teve um determinado irmão que deu uma oferta pra gente de R$300. Na verdade, não foi nem 300, foi R$270. E Clovinho foi pegar esse dinheiro, esses R$270. Ele foi pegar, a gente falou, glória a Deus pela provisão, R$270, o irmão tá dando. Clovinho foi pegar. Dos R$270, do caminho, do lugar onde ele foi pegar, até aqui em casa, quando o Clovinho chegou aqui, ele chegou com uns R$30 do dízimo só. Porque 200 e pouco ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo foi falando com ele. Olha, oferta aqui, faz isso daqui, faz aquilo lá, no meio do caminho. Quando ele chegou com o dízimo só, com os R$30 do dízimo. E aí foi algo tremendo, porque a gente nunca ficou tão feliz com os R$30 do dízimo. Os 270 tinham ficado no meio do caminho. Por quê? Porque a gente entende que tudo é de Deus. Entende? Qualquer coisa é de Deus. Então a gente glorificou a Deus, porque são nos detalhes, sabe? São nas pequenas coisas. Então, não é uma entrega de palavra. Não é. Precisa ser uma entrega completa. É a minha vida, os meus bens, tudo que eu tenho. Se o Espírito Santo manda dar, eu dou. Se o Espírito Santo manda fazer, eu faço. Se ele manda parar, eu paro. Se ele manda prosseguir, eu prossigo. Se ele manda falar, eu falo. Se manda calar, eu calo. Enfim. É uma rendição por completo, não é uma rendição de boca, entende? É uma rendição que se manifesta na vida, que se manifesta nos detalhes, sabe? Que se manifesta no dia a dia. Hoje mesmo eu tive uma experiência aqui em casa, tremenda, porque as crianças estavam aqui em casa e de repente meu filho estava aqui na janela, começou a cantar... Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Só esse pedaço. E ele começou cantando. E ele ficou mais de 1 hora cantando. Daqui a pouco, só esse pedaço. Daqui a pouco, quando eu olhei, a minha filha estava cantando também. E eu tinha atividade da escola para fazer. E eu falei assim, não vou fazer agora, porque eles estão cantando. E assim foi, passou o almoço. Então, assim, eu estou falando de coisas
simples, mas que se manifestam dentro da casa, sabe? O fluir, o anseio, isso que você está falando da sede. Eu creio que Deus está pegando essa geração, Deus está pegando os jovens, adolescentes, as crianças, de uma maneira tremenda. Eu ouço testemunhos, pastor, de crianças que os pais não são crentes. Os pais não são crentes. E crianças de 4, 5 anos, que a mãe chega e fala assim, não sei o que deu nesse menino que agora ele só quer dormir abraçado com a Bíblia. E os pais não são crentes, entende? Não tem a ver com a experiência dos pais, não tem a ver com a história dos pais. Está extrapolando tudo isso. Eu tenho ouvido testemunho de crianças que não tem estrutura de igreja, que não foram à igreja, que os pais não são crentes, e a criança, de repente, ela está sonhando com Jesus. Então, existe algo que Deus está fazendo para além do nosso esforço, para além daquilo que a gente está produzindo, entende? O Espírito está pegando essa geração. Então, quem tiver com um pouquinho de disposição, vai queimar, vai queimar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Meu coração tá aqui que, tipo assim, meu Deus do céu. O desejo do meu coração a Adonis tá falando que eu tô maluco. Não tem como, gente, não ser maluco. Né? Um pouco do que ele tava falando mais cedo. Não tem como mais, nesse tempo, você ser normal. Não tem como você ser uma criatura normal. Na verdade, quem conhece essa pessoa chamada Espírito Santo não é porque... O que você tava falando aí o que Clovinho viveu, Gálatas 5,16. É ele ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona, aquele que leva a gente a fazer coisas que nem a gente estava com vontade de fazer. Ele leva a gente a produzir, a ministrar pessoas, a fazer coisas que a gente, tipo assim, não eram meus planos, não era aquilo que eu queria. Eu não estava planejando isso, esse era para aquilo, aquilo era... Não. Eu me lembro, você está me fazendo lembrar de uma experiência muito engraçada que a gente teve no Timor-Leste também. Numa das intercessões no Timor-Leste também, foi muito engraçado você falando essa coisa de fazer coisas que você não estava formatado para fazer. Eu me lembro que eu estava no Timor-Leste, a gente estava orando por uma questão do aluguel que a gente tinha lá no Timor, tinha dado um problema com a mulher da casa onde a gente estava e tal. E eu estava orando e, de repente, eu comecei a orar e eu comecei a rir. E eu comecei a rir de uma maneira, eu comecei a gargalhar. E eu gargalhava e falava em línguas, gargalhava e falava em línguas. E era uma situação, do ponto de vista cultural do Timor-Leste, era impossível de se resolver, sabe? Culturalmente falando. E a gente estava, assim, pedindo a Deus um milagre naquela questão do aluguel. E eu comecei a orar em línguas e rir muito. E eu me lembro que isso foi algo tão forte que eu não conseguia parar. Assim, eu começava a rir. E aí eu me lembro que Clovinho chegou. Clovinho estava na rua, Clovinho chegou. E quando Clovinho chegou, eu comecei a falar com ele, eu não conseguia falar. Eu só falava em línguas e ria, falava em línguas e ria. Ele, Érica, o que é isso? Que doideira é essa? E eu começava a rir, ria, e falava em línguas e ria, e só falava o aluguel, né? O aluguel, a mulher do aluguel. E começava a rir, falar em línguas, e ele falou assim, Érica, você está igual uma bêbada. Você está bêbada. E aí eu começou assim. E aí eu me lembro que eu fiquei assim um tempão, e depois o telefone tocou. O telefone tocou, era a mulher do aluguel, e a questão tinha sido assim, ela fez uma coisa que culturalmente no Timor-Leste não se justificava e era um milagre muito maior do que o milagre que a gente estava pedindo a Deus. Então foi algo assim extraordinário e uma entre tantas experiências que a gente teve assim de se permitir ser levado pelo Espírito Santo, se permitir ser possuído pelo Espírito Santo e deixar ele fazer, deixar ele orar, deixar ele conduzir, sabe? Eu falo muito sobre a questão da gente colocar tudo aquilo que a gente tem, sabe, aos pés da cruz, para que tudo dê glória a Jesus, sabe? Enfim, então eu me lembrei porque foi muito engraçado na época, né? Clovinho ria muito porque ele falava, não é possível. Ele me perguntava uma coisa, quando ele me perguntava eu respondia em línguas rindo. Aí ele me perguntava outra coisa, eu respondia em línguas dando risada.
E foi muito engraçado na época, mas foi mais um romper, né? Foi um romper muito grande de muita coisa que a gente tinha estabelecido na nossa mente, né? E eu creio que a gente vai ver muitas manifestações assim. O pastor Adonias está falando aí, bem-vindo ao bonde dos esquisitos. Além dos esquisitos, é dos loucos. E a gente tem base para isso, né? Porque Jesus era chamado de louco, né? E Jesus fazia algumas loucuras ali que ninguém entendia nas suas curas, né? Tipo assim, qual é a necessidade de cuspir? Qual é a necessidade de passar lodo? Qual é a necessidade de fazer algumas coisas, né? Que, tipo assim, para muitos, tipo assim, não tinha necessidade, mas ele fazia, né? Hoje a gente tem uma geração assim, qual é a necessidade de gritar, ei, Axu? Qual é a necessidade de sacudir, assim, por exemplo, meu corpo? O pastor tá falando dessa vigília, mano. Eu confesso que, tipo assim, eu tô aqui agora, a minha agonia, como disse o ali, minha agonia, é tipo assim, a vontade que eu tenho, eu queria estar com todo mundo, botar um ministério para tocar, sair botando a mão na cabeça de todo mundo, ministrando o Espírito Santo sobre todo mundo, e seja cheio do Espírito Santo aí, mas não tem como entrar dentro da tela. Alguém botou, o pastor tá quase entrando dentro da tela, porque é a vontade que eu tô de entrar, porque, tipo assim, mas o desejo do meu coração, que eu queria que a gente orasse aqui, é que o Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, ele entrasse aí agora. Ele pegasse cada pessoa que está nessa live. A gente está com 200 e poucas pessoas na live. Eu queria que o Espírito Santo invadisse e te possuísse agora por completo, meu querido. Eu queria que a gente orasse por isso, mas eu quero lançar um desafio. Por quê? A gente está praticamente a 10 minutos para a live ser encerrada, que é 1 hora só. Mas eu não queria encerrar, porque está encerrando, que nem a do pastor Adonias. Ele não conseguiu salvar. Então, eu quero salvar essa live aqui. Então, ainda vou esperar mais uns 5 minutos, que a gente não vai conseguir orar em 10 minutos, que eu creio que Deus vai fazer algumas coisas aqui. Então, eu quero te desafiar a ficar aí. Quando a gente encerrar, eu vou salvar e nós vamos entrar de novo. E eu vou te chamar de novo. E nós vamos orar por essas pessoas. Eu creio que Deus vai possuir. Chega, gente, na autoridade do nome de Jesus, de entristecer o Espírito Santo. Está na hora da gente parar de ser menino. Sabe, às vezes a gente, tipo assim, a gente tem que ter um coração como criança. É diferente. Ter um coração, às vezes, como criança, mas ser infantil. Tem gente que está com essa onda que tem um coração como criança, mas está infantil demais na fé. Está na hora da gente ter não um coração, na verdade, como de criança, mas um coração inocente como de criança. Acho que a grande verdade do texto é essa. É um coração de criança, mas pela inocência da criança. E essa inocência tomar conta da gente, mas com maturidade. A gente ser inocente, mas sermos maduros na fé. Porque, tipo assim, isso que a gente está vivendo aqui, mano, em nome de Jesus, os pastores pegam Jesus, todos em nome de Jesus. Os pastores tinham que estar vivendo isso, produzindo o Espírito Santo, ativando suas ovelhas, os membros das suas igrejas, para quando a gente se reunir, a gente aqui está com essa expectativa, mas tem gente que não. Vai para a internet, está brigando. Pode jejuar, não pode jejuar. O jejum de Bolsonaro é certo, o jejum é errado. Meu querido, em nome de Jesus, esquece que é certo, que é errado. Só ouve que o Espírito está gritando, porque quem tem ouvidos ouça em nome de Jesus. E o desejo do meu coração é que essas pessoas que estão aqui em nome de Jesus sejam possuídas por Espírito, a ponto de não ouvir nenhuma outra voz a não ser a dele. E dizer assim, vai. E se Deus, em nome de Jesus, mandar você fazer uma loucura, meu amado, não perde tempo, faz a loucura. Faz, porque Deus vai testificar com muito discernimento desse Espírito. Eu falei com o pastor Adonias que eu não sei como, eu tenho orado muito pela vida do nosso pastor. Eu falei, eu não sei como você vai conseguir controlar esse povo nessa vigília, meu Deus. Que eu falei com o pessoal uma vez, eu vou ser sincero para vocês, contar uma experiência agora. Eu muito louco, muito chapado do Espírito. Lá, nesse jeito meu maluco de cena, sacode para lá, sacode para cá. Aí uma irmã meio assim religiosa falou, pastor, você fica lá em cima do púlpito lá, eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que falta o senhor fazer. O senhor balança, o senhor sacode os braços, o senhor fala lindo, o senhor fica coisa assim. Eu não sei, falta o que para o senhor fazer? Eu falei, irmã, tá faltando uma coisa. Pena que a irmã não está mais na igreja para ver, que de repente na vigília acontece. Vai que ela aparece lá. E ela falou, o que está faltando, pastor? Eu falei, está faltando eu voar. Ela o quê? Eu falei, eu vou voar, irmã. Uma hora você vai me ver voando, eu vou agarrar na asa de um anjo e vou voar. Você vai ver, eu estou voando lá em cima da igreja. Ela, esse homem é doido. Eu falei, mas essa é loucura. Porque quando vem, a gente não consegue controlar. Meu Deus, tá forte demais. Pastor, eu vou encerrar aqui para salvar. Tá. Tá com 230. Pessoal, entra aí de novo em nome de Jesus. A gente vai marcar um tempinho para a gente ir conversando com o pessoal até entrar todo mundo. Aí a gente entra orando para encerrar em nome de Jesus. Se você quiser. Não se embriagueis com o vinho que te leva a libertinagem, mas deixe-se ser cheio do Espírito Santo.
Efésios 5:18 para vocês. É a presença. Meu Deus. Cadê a pastora? Eu vou perder o controle. Já não estou controlado há muito tempo. Ele desceu, irmão. Meu Deus. Enquanto isso eu vou lendo o versículo para você, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou. Meu Deus. Olha aqui, ela chegou. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, para libertar dos oprimidos. Dá um negócio pegou, pastor. Meu Deus. Tá conseguindo me ouvir? Aí, tô conseguindo. Tá me ouvindo? O som tá atrapalhando, não, né? Não, tá não. Tô te ouvindo bem. Meu Deus. Queria que você quer compartilhar mais alguma coisa ou vamos orar por esse povo em nome de Jesus? Eu queria só compartilhar uma palavra. Você estava falando de Joel e Deus me deu uma vez uma palavra em Joel, no capítulo 2, com o tema o que precede um avivamento genuíno. E Deus me falava exatamente sobre esses pontos que você está colocando aí. E Deus me falava que o que precede um avivamento genuíno? Porque a gente quer um avivamento, a gente quer um mover, a gente quer o Espírito Santo descendo, o derramamento do Espírito Santo. Mas existem algumas coisas que precedem esse avivamento, né? E que são importantes. Então, algumas coisas que precedem, que a gente vê nesse texto de Joel, é o fato do lamento, do choro, do pranto. Então, a gente consegue perceber que a gente precisa de um quebrantamento de realidade de pecado. O pecado precisa me trazer dor, precisa trazer pranto, precisa trazer choro dentro de mim. Não vem avivamento sem que eu veja as minhas mazelas, sem que eu olhe para o meu pecado, sem que eu consiga enxergar aquilo que eu sou e peça uma transformação ao Espírito Santo. Então, para você que está ouvindo aí, que está participando dessa live, que quer um avivamento, que quer o poder do Senhor manifestado sobre a sua vida, é preciso arrependimento, é preciso pranto, é preciso que o pecado te traga nojo, te traga dor, é preciso chorar pelo que Deus chora, é preciso fazer isso. Então, eu te pergunto, qual foi a última vez que você entrou no teu secreto para chorar pelos seus pecados? Porque, meu irmão, a gente precisa, os nossos pecados precisam nos trazer dor, sabe? Eu tenho um espelho, né? Que eu oro diante desse espelho e que Deus me revela como eu sou por dentro, sabe? E quando eu vejo, assim, às vezes uma curvinha, sabe? Uma motivação equivocada, eu me coloco no chão, sabe? Aquilo me dói por dentro. Então, que venha a consciência de pecado e que esse pecado traga dor. Eu acho que durante muito tempo a gente ficou brincando com o pecado, fazendo piada com o pecado, errando e fazendo piada disso. Então, é hora da gente deixar as pedras que a gente atira nos outros, sabe? Deixa cair as pedras e pega um espelho. Pega um espelho e começa a olhar para esse espelho, começa a olhar para dentro. E quando Deus começa a nos pegar, nos quebrar mesmo, sabe? Quebrar nosso egoísmo, orgulho, prepotência, vaidade, né? Uma série de coisas. Aí a gente começa a experimentar desse avivamento de Deus. Então, eu não creio em avivamento que não seja precedido por arrependimento de pecado, por quebrantamento, por choro, lamento, dor pelo pecado. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai experimentar avivamento de verdade. Eu acho que nesse tempo, Deus está fazendo isso. Deus está nos quebrando por dentro, está nos fazendo ir ao pó, chorar pela gente, pela nossa casa, pela nossa nação. E então ele vem com o avivamento, né? A gente olha na Bíblia que sempre foi assim. Olha como é que o Espírito testifica as coisas. Olha o que eu botei aqui sobre essa questão de Joel.
a gente precisa de duas coisas. Primeiro, tem que ser profundo, ou seja, de todo o coração. Não adianta a gente fingir um quebrantamento, um arrependimento. E esse quebrantamento, que é o segundo, ou seja, tem que ser com lágrimas, tem que ser com pranto. Deus não despreza um coração quebrantado. É impossível ser cheio do Espírito Santo sem antes esvaziar de todo entulho que entope a nossa vida. Essa faxina dolorosa precisa ser feita em nós. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos tratar do pecado. E isso é leviandade, pois é querer ter Deus, é querer que Deus se compactue com o nosso pecado. Cara, isso é forte demais. É isso aí. Deus. Eu tô... Ei, Jesus, vamos orar. É desse jeito. Ô, Espírito Santo. Eu vou orar e depois você ora, pode ser? Amém, pode. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo em nome de Jesus? Eu tô. É. Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que está nos movendo aqui, Deus, eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus. Possua essas pessoas que estão aí agora, Deus, em nome de Jesus. Arranca as escamas da religiosidade dos nossos olhos, em nome de Jesus. Arranca a religiosidade de dentro de nós, Pai. Arranca o medo de dentro de nós, Deus, em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, quebra todo o nosso achismo, Deus. Quebra tudo aquilo que a gente formatou de um Deus. Tudo aquilo que a gente experimentou do Senhor até hoje não é nada daquilo que a gente vai experimentar do Senhor, Deus. Então, a autoridade do nome de Jesus e Espírito Santo, visita o teu povo agora. Porque a tua palavra diz que quem convence a gente é o teu Espírito. Então, com o teu Espírito, assim como a Érica teve essa experiência tão maravilhosa e várias experiências com a pessoa do Espírito Santo, assim como eu tive a minha, alguns aqui tiveram cada um a sua experiência pessoal. Não permita que ninguém aqui nesse momento, nessa live, ou quem vai assistir ela na autoridade, em nome de Jesus, saia daqui sem uma experiência real com essa pessoa. Senhor, que a gente não durma essa noite, Deus. Ou que o Senhor desperte a gente na madrugada, Deus. Que a gente venha ver coisa que a gente nunca viu. Queremos experimentar aquilo que nunca experimentamos. Queremos sentir aquilo que nunca sentimos. Espírito Santo de Deus, na autoridade, no nome de Jesus, chega de viver emoções. Nós não queremos arrepios. Nós não queremos uma emoção momentânea. Mas nós queremos ser marcados. Nós queremos ser selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios da tua presença. A ponto de o Senhor fazer uma metanoia na gente. A gente, Senhor, mudar a nossa vida da água por vinho. Muda a gente da água por vinho, Espírito Santo. Libera os dons espirituais para a sua igreja, que é para a edificação dela. Ela precisa disso nesse tempo, Espírito Santo. Nos possua por completo, Deus. Senhor, nós queremos te pedir pelos líderes, Deus, em nome de Jesus. Tira, Deus, todo o ego, tira todo o orgulho, Deus. Tira toda a soberba no meio nosso, Deus, em nome de Jesus. Faça o povo entender que não é o que eu quero, não é o que a gente quer, é o que o Senhor quer, Espírito Santo. Nós entregamos os governantes nas suas mãos, aquele que tem o poder da caneta na mão, que nada venha a ser assinado sem a sua permissão, Deus. Que o Senhor não permita, Deus, a autoridade do nome de Jesus, de nenhum prefeito, de nenhum governador, do nosso presidente, assinar nenhum decreto, tomar nenhuma decisão, com a ordem do teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor pode fazer isso. O Senhor interviu em várias maneiras, impedindo Paulo de ir a alguns lugares. Senhor, que o Senhor, de repente, possua eles de um lugar para o outro. O Senhor é sobrenatural. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje. Que o Senhor faça com eles até mesmo como o Senhor fez com Filipe. Tira eles de um lugar e coloca no outro. Mas não deixe acontecer nada sem a tua vontade, Deus. Mostra para o teu povo que está aí com medo, Deus. Que o Senhor está no trono, o Senhor não desceu do trono. O Senhor governa a terra. Nada acontece sem a tua permissão, Deus. Tu és Deus. E uma hora a trombeta vai tocar, Jesus. Uma hora o Senhor vai liberar os teus filhos para se manifestar. Uma hora o Senhor vai gritar dos altos céus e dizer: eu já não mais procuro adoradores. Eu achei os meus filhos e agora está na hora deles manifestar o meu poder.
Está na hora dos cegos começarem a ver. Está na hora dos coxos começarem a andar. Está na hora de vocês cumprirem o mandamento que eu deixei para vocês. E diante das ovelhas do meu Pai. Procura aquela que está perdida e traz de volta. Cura os enfermos. Expulse os demônios. Ressuscite os mortos. De graça recebeis, de graça dai-vos. Faça isso, Jesus. Possua, Deus, essa geração. Faça a gente ser voz para esse povo, Deus. Eu não quero uma palavra aqui persuasiva, Deus. Eu não quero uma palavra para persuadir, Deus, os meus irmãos. Eu quero uma palavra para motivá-los, Deus. Eu quero uma palavra para motivá-los, não uma palavra que sai de mim. Eu quero que eles tenham uma motivação que venha do Espírito deles, Deus. É o Espírito dele, é o teu Espírito possuir o Espírito deles e mostrar para eles a grande motivação. Não é somente uma palavra de encorajamento, uma palavra para, não, Deus, nós queremos você, Jesus. Nada faz sentido sem você, Espírito Santo. Eu sou meio louco. Mas essa pandemia, isso tudo que a gente está vivendo com o Senhor é a melhor coisa do mundo, Deus. Que não tem ambiente, não tem nada, não tem morte, não tem nada que se torna horrível quando a gente está com o Senhor. Porque quando a gente tem o Senhor, a gente tem tudo, Deus. Porque o Senhor é suficiente para a gente, Deus. Mostra isso, Deus, na autoridade do nome de Jesus para esse povo. É a minha oração, Jesus. Antes de orar, eu quero dizer algo aqui. Enquanto você estava orando, Jonelis, Deus me mostrou algo aqui. E Deus me mostrou aquele texto de Isaías, em que ele tira uma brasa do altar e queima os lábios. Quando ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus me mostrou que hoje ele está tirando do altar algumas brasas e ele vai tocar em algumas partes de pessoas que estão assistindo essa live agora. Meu irmão, nós vamos orar agora, nós vamos continuar orando e creia que o Espírito vai tocar com fogo em algumas partes suas. Podem ser olhos, pode ser a mente, pode ser o ouvido, pode ser a língua, pode ser a mão, pode ser o pé, mas eu creio que tem brasa viva do altar tocando em pessoas nessa hora. O Espírito vai revelar para você, aí onde você está, o Espírito vai revelar aonde ele precisa tocar para que toda impureza seja retirada, para que todo pecado seja confessado, em nome de Jesus, que você receba aí aonde você está. Senhor, nós queremos louvar ao teu nome, nós queremos exaltar ao teu nome, porque tudo é pelo Senhor, é por causa do Senhor, vem do Senhor, toda a glória pertence ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que estamos aqui compartilhando a tua palavra, compartilhando, ó Deus, de experiências com o Senhor. Pai, nessa hora, Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa live nessa hora, Deus, cada pessoa que vai ouvir mais tarde um pouco. O Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono de todas as coisas. Senhor, nessa hora, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos nessa hora. Ó Espírito Santo de Deus, nessa hora, onde quer que os meus irmãos estejam agora, ó Espírito Santo de Deus, inunda o quarto, inunda a sala, inunda banheiros, inunda, Senhor, quartinhos agora, nessa hora, Deus, onde os meus irmãos estão, que venha o fogo do Senhor do céu nessa hora, a tocar os meus irmãos. Toca pessoas na mente nessa hora com o teu fogo, Senhor. Marca pessoas na mente com o teu fogo. Pessoas que têm sido aprisionadas na mente com pecados, ó Deus, há tanto tempo na mente. Ó Espírito Santo de Deus, toca com fogo nessa hora. Purifica o pecado, ó Deus. Purifica, retira, quebra o jugo nessa hora da mente. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus,
Toca nos ouvidos, Senhor. Toca nos ouvidos, ó Deus. Toca, Senhor. Ó Pai de amor, se existem ouvidos tapados para o Senhor, ouvidos acostumados com a religiosidade, ouvidos que não estão sensíveis à voz do Teu Espírito, eu clamo ao Senhor agora, em nome de Jesus, que esses ouvidos sejam abertos, destapados, para ouvir o Teu Espírito, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Destapa, Senhor, ouvidos, ó Deus, que estão cobertos pela religiosidade, pela tradição, por histórias, ó Deus, perversas com a igreja. Ó Senhor, destapa esses ouvidos, que seja um canal, ó Deus, um canal limpo, para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo agora, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca nos olhos, Senhor, toca nos olhos dos meus irmãos que estão assistindo a live agora, Deus. Ó Senhor, pessoas, ó Deus, que se acostumaram a enxergar a vida através de lentes, ó Deus, através de lentes da tradição, através de lentes da história familiar, através de lentes, ó Deus, da experiência dos outros. Ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, toca nos olhos, toca na visão, purifica, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, quebra qualquer coisa que esteja impedindo os Teus filhos de verem o Teu poder, de verem a manifestação do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa hora, intercedo nessa hora pela boca, pela língua dos meus irmãos. Ó Senhor, o Senhor fez a nossa boca e a nossa língua para honrar ao Teu nome, Senhor. Para honrar, para glorificar ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, perdoa, Senhor, todas as vezes, ó Deus, que a nossa língua não agradou, Senhor. Toca com fogo, Senhor. Toca com fogo na língua, Senhor, do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Retira toda iniquidade, ó Deus, toda iniquidade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, colocamos diante do Senhor o nosso coração, Senhor. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, alcance as pessoas nessa live. Alcança agora com Teu fogo, Senhor, penetrando no coração, arrancando, ó Deus, a falta de perdão, arrancando a mágoa, arrancando a amargura pela raiz, Senhor, em nome de Jesus. Mostra, revela, Senhor, ó Espírito Santo, revela aquilo que precisa sair do coração, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, eu clamo a Deus por um batismo do Senhor nos pés dos meus irmãos, ó Deus. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor está preparando os nossos pés, ó Deus, os nossos pés para a propagação do Evangelho. Ó Senhor, pés que estão atrofiados, parados, ó Deus, pés que estão como que paralíticos, ó Deus, que não caminham, que não cumprem o chamado, que não caminham na Tua direção. Ó Senhor, nessa hora, Deus, venha com Teu fogo sobre os pés dos meus irmãos, ó Deus, que eles se apressem para cumprir o chamado, que eles queimem, ó Deus, por almas do Senhor, ó Deus, para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que eles não caminhem mais por caminhos tortuosos, mas que eles caminhem, ó Deus, no centro da Tua vontade, Senhor. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, o avivamento do Senhor, mas sabemos, ó Deus, que esse avivamento será precedido de quebrantamento, de choro, de lamento, ó Senhor. Queremos nos expor ao Senhor, ó Deus. Queremos tirar toda a nossa roupa, toda a nossa maquiagem. Senhor, diante do Senhor, queremos expor as nossas vergonhas para o Senhor e pedir ao Senhor, cura-nos, Deus. Cura-nos, Senhor. Queima a nossa iniquidade, queima o nosso pecado, Deus, para que então possamos queimar por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que cada um que está assistindo, cada casa que está assistindo nessa hora, seja visitada, Deus, habitada, possuída pelo Teu Espírito, Senhor. Que cada um, ó Deus, receba do Senhor nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, para a transformação dos perdidos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu Amém. quero te desafiar, você que está aqui nessa live agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Assim como Isaías, que viu a glória de Deus e falou: Senhor, eu não sou digno, porque eu sou impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te veem. Os meus olhos conseguem contemplar a glória do Senhor agora. Começa a dizer para ele que você não é digno, que você não presta, que você não merece. Começa a dizer para ele agora as suas mazelas, os seus pecados, meu amado. Começa a falar: Espírito Santo, me perdoa porque eu tenho entristecido o Senhor. Me perdoa porque o Senhor não tem sido a pessoa mais importante na minha vida. Vamos, vamos, vamos. Eu quero te dar um tempo para isso agora. Eu não quero te motivar. Eu quero que o Espírito te leve. Meu Deus, como é que para isso? Como é que para isso, Jesus? Esses dias não terão fim. Esses dias não terão fim. É só o começo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega, Jesus, pega, Jesus, joga no céu, Jesus. Ei, Anderson, pega ele, Jesus. Meu Deus. Ei, como é que termina isso? Irmãos, meu Deus, eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Você que não pegou a live anterior, pega. Você que chegou tarde, volta lá no começo. Você que recebeu isso tudo, envia para o máximo de gente que você puder. Eu vou salvar essa também. Que Deus possa te abençoar. Que isso não termine aqui. Que isso aqui seja o começo. Essa noite você não vai dormir. Essa noite ele vai te pegar. Pastor, obrigado. Amém. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. E eu quero honrar muito a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu esposo. Eu quero dizer para você que eu e minha família acreditam naquilo que vocês carregam. Amém. Eu acredito naquilo que vocês carregam. E o que vocês carregam é muito precioso. E você já compartilhou algumas visões que Deus te deu. Você viu o Brasil em algumas coisas, você vai viver muita coisa nesse Brasil. Você vai voltar, você vai embora de novo. Mas você vai viver muita coisa ainda. Eu creio. Para a gente da Segunda Igreja, como comunidade, lá é um privilégio ter você com a gente. Eu costumo dizer que existem pessoas chaves, né? Deus, ele pode fazer o que ele quiser sem precisar de mim e de você. Mas ele nos ama tanto que ele fica esperando a gente se posicionar e fazer alguma coisa para ele se manifestar através da gente. Isso é forte, meu Deus. Ele pode fazer sem a gente, mas ele quer fazer através da gente. Meu Deus. Queridos, em nome de Jesus, espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus. Tá forte. Como é que termina isso? Eu tô ouvindo o louvor aqui e não para, meu Deus. Eu tô aqui queimando, literalmente queimando. Meu Deus, pode colocar aí, gente, testemunho, se você quiser fazer pergunta. Se o pastor ainda quiser ficar mais um pouquinho, eu não sei o que fazer mais não. Tô igual o pastor Donilson, de perdi o controle. Perdi o controle da live. Ele é muito bonitinho, meu Deus do céu. Os vizinhos vão me matar aqui. Eu tô gritando no meu apartamento. Fala não. Agora que eu me dei conta que eu gritei a beça aqui. Vocês estão falando que eu tava falando baixo, eu comecei a gritar e um som alto aqui. Eu falei, meu Deus, pega, Jesus. É muito bom ser possuído. É muito bom perder o controle para ele. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas e que, na autoridade do nome de Jesus, a gente nunca mais venha entristecer o Espírito Santo.
Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E esse dia está vindo. Então, por favor, amados, não deixe ele triste mais, não. Ele é bom demais, ele é precioso demais. Não tem amigo melhor do que ele, não tem pessoa melhor do que ele, ninguém é maior do que ele, ninguém pode confortar a gente mais do que ele. Ninguém pode tocar a gente como ele toca. Ninguém pode levar a gente em lugares aonde somente ele pode levar. É ele que faz. Que na autoridade do nome de Jesus você não venha a ser mais motivado por pessoas, mas que você venha a ser motivado e encorajado pelo seu amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aí o vizinho aqui tá. Você tá me ouvindo aí, vizinha? Que ela aqui mora no meu prédio. Meu Deus, vou chamar a polícia para mim. Daqui a pouco vou invadir aqui minha casa. Deus abençoe, querido, você que está aqui. Amanhã tem mais cedo. Amanhã, 7h30, a gente vai ter a live lá do Face a Face. Vai ter alguns meninos aqui fazendo um louvor com a gente. O Highlander também vai estar com a gente aí, para quem conhece. Ele vai estar também liberando uma palavra, eu vou chamá-lo aqui. Se der tempo, eu chamo mais gente. Eu falo assim, os meninos perguntam assim, pastor, como é que vai ser a live amanhã? Eu não sei, só vou começar. A gente começa e deixa ele fluir. Ele que vai conduzir a live. Se a gente vai fazer outra depois, vai terminar em uma só. Se a gente vai convidar mais gente, vamos embora, deixa fluir. É tempo da gente queimar, queridos. As barreiras, a gente não está junto, mas esse não estar junto não vai levar muito tempo. Por quê? Porque nós somos corpo. E o corpo precisa ser tocado, né? Porque existe uma geração de Tomé aí fora que precisa tocar no corpo. E Deus está preparando o corpo deles. A gente vai chegar para esse povo, você não crê em Jesus não, irmão? Não preciso falar nada para você não, irmão. Por quê? Porque eu sou corpo. Toca em mim, vai, toca. Toca que tem poder em mim, você vai tocar em mim, vai, ó. Oh, Jesus. Meu Deus. Eu quero ver defunto sair do caixão, gente, eu creio. Tenho falado para Deus, Senhor, antes de morrer, eu quero ver um defunto levantar. Se possível, for com uma oração de uma criança. Levanta! Ei, ressuscita, meu Deus. Vai ser forte. Querida, Deus abençoe. Meus amados, Deus abençoe. Desejo do meu coração é que você queime mais. Quero dizer para você, foi top. Foi maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas isso ainda não é nada daquilo que ele vai fazer você experimentar nele. Continua. A live vai terminar. Mas ele não quer terminar o que ele começou com você. Receba isso em nome de Jesus. Beijo, te amo, pastor. Então, um beijo, um abraço, Crovinho, nas crianças. Amo vocês. Tô sim, tamo juntos. Meu diácono Erval, te amo, meu querido. Deus abençoe também. Fique com Deus. Vou salvar.